Oi, gente, nós somos o grupo 1 e nós vamos apresentar hoje sobre dentística. E o nosso grupo ele é constituído pelos seguintes integrantes. Eu, Ana Roberta, a Trinity, a Isabelle, o Guilherme, a Jennifer e o Matheus. Bom, e para iniciar nós vamos falar um pouco sobre o que é a dentística. A dentística ela é uma área da odontologia, uma especialidade da odontologia, que tem por finalidade preservar ou desenvolver ao elemento dentário a sua integridade morfológica, funcional e estética, que podem ser alteradas pelas diversas causas, entre elas a lesão cariosa. E além de promover a saúde bucal, ela ainda é responsável pela estética do sorriso. Graças aos avanços tecnológicos, ela sofreu diversas mudanças, que trouxeram também diversas opções de tratamento para melhorar a estética do sorriso e, consequentemente, a autoestima do paciente. E atualmente, a dentística ela pode ser dividida em três: a preventiva, restauradora e estética. A dentística preventiva ela está diretamente relacionada com a prevenção dos elementos dentários, frente aos desafios cariogênicos, adotando, para tanto, o ensino de procedimentos adequados para a higiene bucal. Por outro lado, a dentística restauradora, além de remover a lesão da cárie, recupera a forma, a função e a aparência dos elementos dentais que foram por ela cometidos, assim como o dos que sofreram traumatismos coronários, seguidos de fratura dental, realizando, para tanto, restaurações e reconstruções coronárias. E de uma forma geral, podemos considerar que a dentística é tanto preventiva quanto restauradora, uma vez que ao mesmo tempo que mantém ou restaura a forma, a função e a estética dental, previne a instalação de males maiores, tais como o comprometimento da polpa dental e dos tecidos de sustentação do dente. Dessa forma, a dentística previne a perda do elemento dental. E, por último, a gente também não pode esquecer da dentística estética. Essa especialidade está muito em alta, pois a aparência tem sido muito valorizada e ter um sorriso bonito é essencial para uma pessoa ter uma boa imagem, tanto aos olhos dos outros quanto em relação a si mesma. Um outro fator que contribui para que a área esteja em alta, entre os famosos pelo sorriso construído pelas lentes de contato e facetas de porcelana. Esse fator tem contribuído bastante para a procura por ambos os procedimentos dentro dos consultórios. No entanto, é preciso que o profissional tenha bastante habilidade estética e visual para fazer o uso dessa especialidade e tornar um ambiente mais agradável para o nosso paciente. Mas, falando em tratamentos específicos da área da dentística, os principais são clareamento dental, facetas de porcelana, lentes de contato e restaurações dentárias. E eu vou falar brevemente sobre cada um deles. Bom, o clareamento dental, ele é um tratamento muito procurado dentro dos consultórios e muitas das vezes o clareamento é feito na parte interna dos dentes. Isso porque na hora de fazer uma faceta de resina, é preciso ter uma cor uniforme e compatível para botar a resina por fora. Aí a resina, nesse caso, ela vai funcionar como uma capinha, um pouco maior que a lente de contato e mais grossa, mas a cor tem que ser uniforme para que os resultados sejam naturais. Um outro procedimento são as facetas de porcelana e as lentes de contato. As facetas de porcelana e as lentes de contato são bastante requisitadas pelos pacientes. Ambos os procedimentos consistem em colocar laminados de porcelana sobre os dentes, cobrindo imperfeições e melhorando a beleza do sorriso. Dando prosseguimento, nós vamos falar sobre as restaurações dentárias. Elas são, como comentamos, as restaurações são necessárias quando o paciente tem o dente afetado por cárie. Nesse caso, após a remoção da parte comprometida, é necessário reconstruir o dente. E para finalizar, nós vamos falar sobre os benefícios para o paciente. A dentística, ela oferece diversos benefícios, pois uma pessoa que não gosta do seu sorriso ou pode sofrer com sérios problemas de autoestima,
Então, com algumas sessões de tratamento, o paciente tem o seu sorriso renovado e até mesmo a sua autoconfiança restabelecida. Ou seja, vai melhorar a sua autoestima, vai melhorar o seu sorriso, e isso é um baita benefício para o nosso paciente. A vantagem dos tratamentos odontológicos estéticos é que eles não são invasivos e, com os devidos cuidados do profissional e também do paciente, ele consegue conservar um sorriso muito bonito e até mesmo a saúde bucal por muitos anos. Claro que tendo um acompanhamento para melhorar a sua saúde bucal e estar sempre em dia. A Lei 599 foi sancionada em 23 de março de 2006 com o objetivo de regulamentar e melhorar a prática da dentística no país. A necessidade dessa lei surgiu devido ao reconhecimento da importância da saúde bucal para a saúde geral da população e da necessidade de padronizar o procedimento e garantir qualidade dos serviços prestados. Segundo a consolidação das normas de procedimento determinada pelo Conselho Federal de Odontologia, as áreas de atuação da especialidade em dentística incluem os procedimentos educativos e preventivos, devendo o especialista informar e educar os pacientes e a comunidade sobre os conhecimentos indispensáveis acerca da manutenção da saúde bucal. Também tem os procedimentos estéticos, como por exemplo o clareamento dental e as facetas. Tem também os procedimentos de conservação da vitalidade pulpar, o restabelecimento das relações dinâmicas e funcionais dos dentes em oclusão, a manutenção e controle das restaurações, as restaurações das lesões dentárias através de procedimentos diretos e indiretos, a confecção de restaurações estéticas indiretas, monetárias ou não, que é a fabricação de próteses, e enfim, a restauração e próteses adesivas diretas, que são aqueles procedimentos onde os materiais restauradores são aplicados diretamente nos dentes e fixados com adesivos dentários. Segundo o Conselho Federal de Odontologia, conforme dados consultados em 2024, existem cerca de 75 cirurgiões dentistas especializados em dentística no Amazonas e cerca de 8.548 no Brasil. O nosso grupo de dentística entrevistou o professor especialista na área de dentística, Odilei Arruda Malaspina, professor da UEA. Primeira pergunta: o que lhe motivou a seguir nessa área? E ele respondeu: então, na verdade, assim, eu acho que fui seguindo um fluxo. Ia ser muito lindo eu falar, é a paixão da minha vida, mas não é não. Eu, dentro da odontologia, tinha muita dificuldade em dentística. Tinha dificuldade e acabei treinando muito no laboratório para suprir essa dificuldade. Acabou que eu não gostava muito da dentística porque tinha muita dificuldade e é natural que alguém vá gostar de algo que tenha mais facilidade. E inicialmente eu não ia fazer dentística, eu ia para ortodontia, tanto que eu cheguei a fazer curso de técnico ortodôntico. Mas o que acontece é que quando eu estava no meu último ano, porque lá quando eu fiz eram 4 anos na USP, e o último ano tem várias matérias. Quando a gente estava no meu último ano, no começo do ano, meu orientador naquele ano era o professor Mandelli. E ele tinha um jeito todo peculiar dele de ser, bem das antigonas mesmo. E eu acho que eu tinha tanta dificuldade, a gente estava tão acostumado a ter uma dificuldade na clínica, que mesmo quando a gente passava por trabalhos muito difíceis, por mais difícil que fosse o trabalho, eu achava que aquela dificuldade, aquela situação, era uma situação normal. E a gente, eu e meu parceiro, a gente nem reclamava, a gente ficava lá. E ele tinha uma característica que a clínica terminava, tinha uma clínica de sexta-feira, ele terminava às 6 horas da tarde essa clínica, só que quando dava 6 horas da tarde, ele saía e ia rezar. Se fosse ficar em outra clínica, ficava como se fosse a sala dele. Ele ia rezar, daí ele voltava para a clínica e fazia mais trabalho pra gente. Daí ele falava, eu vou caminhando, eu fazia as caminhadas dele e a gente trabalhando na clínica. Aí eu ia sair na sexta-feira, umas 8h30. Eu cheguei a sair 10 horas da noite da clínica. Assim ficava só a gente na clínica. E a gente nunca reclamou, porque era uma disciplina que era difícil, era cheia de minúcias, tinha que tirar muita foto para fazer os casos e tal. E acabou que nesse meio tempo, quando eu tava chegando no final do semestre, do ano, ele falou: olha, tem vaga de estagiário no departamento de dentística, vocês não querem fazer, não? Quando terminar a faculdade,
você pode ficar de estagiário no departamento. Vocês não querem fazer essa prova de estagiário, não? Daí acabou que com esse desvio de oportunidade, pelo convite, eu acabei indo fazer essa prova, mas em paralelo eu fazia ortodontia. E acabou que eu fui movendo tanto ali na dentística que acabou meio que fluindo, assim. E eu acabei indo para essa área. Mas eu acho, assim, que não fui eu que escolhi a área, não. A área que me escolheu. E como eram dadas essas tarefas e tal, e a gente acabava executando essas tarefas e fazendo elas, fluiu. Eu fui, segui um fluxo, eu acho. Segunda pergunta. Há quanto tempo você atua nela? E então ele respondeu: a gente está em 2024, né? São 24 anos. Eu me formei em 2000, no dia 9 de dezembro de 2000, um sábado. E dia 11 eu já estava no departamento, começando o estágio nele. No dia 11 de dezembro, no caso. Então eu vou fazer 24 anos nessa área. Terceira pergunta. Qual o procedimento que mais lhe chama atenção na área da dentística? É engraçado porque hoje em dia a dentística está muito voltada à estética. A gente está passando por um momento muito delicado, em que facetas e lentes de contato estão muito em voga, saindo todo o tempo na mídia. São momentos e são ciclos, mas não é o procedimento que mais me chama a atenção, porque do ponto de vista técnico, é um procedimento que envolve principalmente se for fazer com lente de contato, envolve um pouco do dentista que está fazendo e muito do protético, que tem que fazer uma peça que seja na coloração do dente. E daí eu vou separar em 2 pontos que eu tenho, porque para mim são cruciais. Existe um ponto de vista técnico e restaurador, que são preparos complexos, que é quando um dente que está quase todo já destruído, ao invés de fazer uma injeção direta nele, você tenta trabalhar o máximo possível de estrutura dentária sadia e reconstrói esse dente de maneira que ele consiga suportar forças extremas. Então esse é um desafio muito grande, porque a gente quer manter o máximo de dente. Porque destruir tudo é fácil, tá? A odontologia é trabalhar com o que você tem, da melhor forma possível com o que você tem. Além disso, ele complementou essa pergunta, afirmando que fazer restauração de dentes anteriores, imitando dentes naturais, copiando o substrato que o paciente tem de forma minimamente invasiva, é um dos principais pontos que dificultam essa área, já que a maior parte dos dentistas e pacientes preferem desgastar os dentes para inserir facetas por cima de dentes naturais, utilizando cores que não existem, como W1 e W2, que eu chamo de branco vaso sanitário. E é difícil fazer procedimentos que optem pela estética natural dos dentes, porque demanda tempo para realizá-los. Eu tenho que trabalhar com uma paleta de cores diferentes para cada paciente, tentando esconder todas as lesões mesmo depois de polida. Eu gosto do desafio dessa área. Quarta pergunta. Quais são os principais desafios encontrados nessa área? Os principais desafios que eu encontro nessa área são os desafios técnicos para atender a demanda de mercado consumidor que queiram resultados naturais e não artificiais, já que o maior ponto da geração atual é o medo do envelhecimento. E para evitar isso, esses jovens estão recorrendo a inúmeros procedimentos estéticos que fogem da realidade. Quinta pergunta. Quais mudanças você imagina para o futuro da área da dentística? E para finalizar, ele respondeu: hoje em dia temos a possibilidade de trabalhar nas áreas estéticas com matérias que não se tinha antes. Daqui pra frente, eu acho que vão surgir principalmente resinas compostas que você não tenha mais problema com o fator de contração do material e talvez aconteça uma padronização dos procedimentos na questão visual do dente. Por fim, ele agradeceu o nosso contato em tê-lo procurado para fazer essa entrevista e disse que as perguntas o fizeram refletir muito sobre toda a sua carreira.